Do Lu da Lu. Volume 16. Capítulo 110. Rei entre as flores, monarca dominando todas as fragrâncias. Batalhas de grupo eram, afinal, caóticas, tornando muito difícil ver as coisas claramente e, diferente das preliminares, cada estudante estaria revelando sua própria força sob os olhares de todos os espectadores. Essa também era a melhor oportunidade para avaliar a força dos mestres dos espíritos. As bordas da grande área de treinamento estavam completamente cercadas por 10.000 cavaleiros da família imperial, formando um cerco fechado com seus capacetes brilhantes e armaduras reluzentes. A fila da frente de soldados estava de pé, enquanto as filas de trás estavam montadas. Esse tipo de defesa rígida poderia ser considerada impenetrável. É claro, assim como Tang San suspeitava, o objetivo do imperador Shuye era permitir que a elite dos seus cavaleiros subordinados desse uma olhada na força da nova geração de mestres dos espíritos, usando isso para inflamar seu espírito de luta. Entre o grande cerco de cavaleiros e a área da competição, 15 times competidores foram finalmente organizados. Até o time que poderia descansar hoje não era exceção. Mesmo que eles não fossem competir, eles ainda tinham que estimar a força dos oponentes. As regras eram bem simples. Os dois lados iriam participar cada um com 7 membros do time. Cada membro que subisse iria lutar até ser derrotado, continuando a lutar até com o próximo oponente se ele ganhasse, até as 7 pessoas de um dos lados terem sido completamente derrotadas. As rodadas já haviam sido sorteadas na noite passada e a Academia Shrek não tirou nenhuma fixa vazia para o seu primeiro round. Seus oponentes eram uma academia de mestres dos espíritos do reino de Balak. Eles participariam da terceira das 7 lutas de hoje. As áreas diferentes foram organizadas de forma que os times estivessem agrupados de acordo com as preliminares. Tang San naturalmente viu os familiares rivais das 4 academias elementais e, enquanto eles olhavam na direção da Academia Shrek, os olhares de várias pessoas caíram sobre Tang San. Entre esses estava incluso o capitão da Academia Vento Divino, Feng Xiaotian, os irmãos da Academia das Chamas, Wu Shuang e Wu e a capitã do time da Academia Água Celestial, Shui Bing Er, assim como o capitão do time da Academia Trovão que Tang San nunca havia visto antes. Um jovem com físico comum e uma aparência ordinária. O grande mestre juntou todos ao seu redor, seu olhar passando sobre todos os 7 membros do time da Academia Shrek. A seguir eu anunciarei a ordem em que vocês irão subir. Xiao Wu, você irá primeiro, depois o Tang San e então Dai Mubai. Todos ainda estavam ouvindo, mas o grande mestre já havia terminado. Dai Mubai não pôde evitar dizer: Grande mestre, nós não vamos enviar 7 pessoas? O grande mestre sorriu calmamente, dizendo: Não me diga que vocês 3 não têm confiança de poder finalizar a luta? Embora os oponentes da competição de ranking sejam um pouco poderosos, eles ainda não serão mais fortes do que as 4 academias elementais. Lutas de 1 contra 1 não precisam de trabalho em equipe, apenas força. Essa simples sentença imediatamente instigou o espírito de luta do time da Academia Shrek. Tang San, Dai Mubai e Xiao Wu olharam uns para os outros e nos olhos de cada um eles todos puderam ver a convicção de vitória certa. O imperador Shuye se levantou dos assentos VIP, falando por meio de uma ferramenta espiritual. A competição de rankings formalmente começa hoje. Eu espero que todos os times das academias sejam capazes de exibir amplamente sua força nos próximos 14 dias, exibindo a elegância adequada de um mestre dos espíritos. Comecem. E quando suas palavras acabaram, gritos que lembravam um terremoto ou um tsunami ressoaram. Vida longa, vida longa, vida longa. Os cavaleiros da família imperial ergueram as lanças em suas mãos, os sons de suas armaduras ressoando com suas vozes, imediatamente surpreendendo os mestres dos espíritos competidores. Sem dúvidas uma manifestação da imponência de uma grande nação. A primeira luta começou. Incrivelmente, a primeira a aparecer foi a Academia das Chamas. Seus oponentes eram um time conhecido como Academia Fábia. O primeiro a representar a Academia das Chamas foi o capitão do time, Wu Shuang. Claramente o professor da Academia das Chamas pensou de forma similar ao grande mestre. Eles não apenas venceriam essa primeira luta, mas também obteriam uma grande pontuação. No ranking final da competição de rankings, além dos pontos das lutas, vitórias individuais nas lutas também eram importantes. Se houvesse um empate nas lutas, o ranking seria organizado de acordo com as lutas. Tang San não prestou nenhuma atenção na luta, mas ficou ao lado de Xiao Wu, dizendo para ela em voz baixa: Você vai ir primeiro na nossa luta mais tarde. Se você se encontrar restringida pelo oponentes, não force a si mesma. Você não pode se machucar, entendeu? Tang San havia originalmente pensado que ele iria primeiro, mas não havia esperado que o grande mestre enviaria Xiao Wu. Incapaz de se opor a isso, ele só podia dar a Xiao Wu algumas palavras de alerta. Xiao Wu sorriu calmamente, beliscando a mão de Tang San e dizendo: Não se preocupe, você ainda está preocupado com a minha capacidade no 1 contra 1? Se eu não puder vencer, eu concederei. Tang San acariciou sua cabeça. Os cuidadosos navegam com um barco por 10.000 anos. Nossos oponentes ficarão cada vez mais fortes. Nós não podemos ser descuidados. As lutas procederam rapidamente. Entre mestres dos espíritos, se houvesse uma diferença de força, o resultado seria frequentemente decidido num instante.
Aqueles com as habilidades espirituais mais poderosas, com o maior poder espiritual, iria facilmente derrotar o oponentes. Pessoas com ossos espirituais eram, afinal, muito poucas. Em lutas de 1 contra 1 também era impossível que algo como uma habilidade de fusão espiritual aparecesse. Tudo dependia da força de cada um. Na primeira luta, Wu Shuang derrotou sucessivamente 3 pessoas. Então perdeu a luta seguinte após consumir substancialmente seu poder espiritual. As batalhas contínuas não davam tempo para descanso. Essa era outra área na qual a competição de rankings era ainda mais interessante do que as preliminares. Ela não apenas testava a força de cada membro do time, ao mesmo tempo táticas e planejamento eram extremamente importantes. Até os mais poderosos mestres dos espíritos iriam achar difícil derrotar oponentes consecutivamente sozinhos. Afinal, quanto mais poderosa a habilidade espiritual, mais isso limitava o poder espiritual. A segunda a representar a Academia das Chamas foi Wu. Parecia que sua expressão estava um pouco mais calma do que nas preliminares, se movendo com a força de 15 toneladas de rios. Embora ela fosse uma menina, ela causou uma grande pressão sobre os inimigos em cada luta. Julgando pela sua aparência, isso não parecia ser uma disputa e sim uma questão de vida ou morte. Contando com as vantagens de uma mestra dos espíritos do sistema controle, Wu inesperadamente derrotou sucessivamente 4 pessoas. Os 2 irmãos esmagaram diretamente o time da Fábia. Quando Wu voltou da área de competição, sua força física já havia sido esgotada devido ao grande consumo de poder espiritual, mas sua pálida face charmosa ainda estava cheia de orgulho. Seu olhar fixo em Tang San sem vacilar e ela, além disso, apontou para ele com seu dedo indicador. Encarando a provocação de Wu, Tang San apenas franziu suas sobrancelhas e não expressou nada. Por causa do gesto de Wu, muitos dos mestres dos espíritos dos outros reinos e ducados agora prestaram atenção nele. Wu havia de fato ficado mais forte. Embora apenas um mês tivesse passado, aquela força opressora dela havia claramente aumentado muito e seu poder explosivo estava ainda mais impressionante. Parecia que ela havia realmente trabalhado duro nesse mês que se passou. Entre os 15 times competidores, a Academia Fábia era uma das mais fracas. Mas tendo facilmente os derrotado enviando apenas 2 pessoas, a Academia das Chamas ainda se colocou numa posição de destaque entre as academias competidoras. A segunda luta contou com 2 times que Tang San não conhecia muito bem. Porém, entre esses estranhos, ele ainda viu um conhecido. O simples uniforme delineando uma figura perfeita, um sólido e fino bastão de serpente segurado transversalmente. Era a neta do dragão serpente inigualável que originalmente lutou contra Tang San por seu terceiro anel de espírito, Meng Yiran. Meng Yiran apareceu na área da competição como a vice-capitã do time da Academia Criptídeo com alto astral. Como a primeira mestra dos espíritos ferramenta a aparecer, ela exibiu completamente a superioridade de um mestre dos espíritos ferramenta. Embora mestres dos espíritos ferramenta não tivessem a explosão de poder de um mestre dos espíritos besta, mestres dos espíritos ferramenta ganhavam em resistência de batalha. Contando com o bastão de serpente extremamente tóxico em seus mutáveis e severos métodos de ataque, ela inesperadamente também derrotou 3 pessoas sucessivamente. O que deixou Tang San sem saber se ria ou se chorava foi que, quando Meng Yiran saiu da área de competição, seu olhar inesperadamente também caiu sobre ele e ela simultaneamente imitou o gesto de Wu de esticar a mão e apontar para ele. Meng Yiran havia originalmente percebido sua presença quando Wu apontou para ele. Isso não era apenas uma demonstração para ele, mas também um desafio. Sentindo os olhares de inúmeros mestres dos espíritos estudantes se fixarem nele, Tang San pôde apenas permanecer ali impotentemente. Até Oscar não pôde evitar um riso abafado ao lado. Pequeno San, parece que você realmente ofendeu muitas mulheres bonitas. Se você também adicionar aquela Shui Bing ER da Academia Água Celestial, você terá muitas pessoas como seus inimigos. Diga-me, os estudantes das outras academias não pensaram que você descartou as 2 após brincar com elas, transformando amor em ódio? Tang San olhou para Oscar descontente. Pequeno Ao, eu acho que seria relativamente uma boa ideia deixar você participar de uma luta. O que você acha de eu propor isso para o professor? Oscar sorriu apressadamente. Pequeno San, nós somos bons irmãos. O irmão mais velho é um mestre dos espíritos do sistema auxiliar. Ainda é melhor deixar esses desafios difíceis como a competição de rankings para você. Você também não quer que a nossa academia Shrek perca moral por minha causa. Enquanto conversavam, a situação na luta já havia começado a mudar um pouco. Embora a Academia Criptídeo tivesse as 3 vitórias de Meng Yiran, os outros estudantes da academia claramente não eram tão poderosos quanto ela e os oponentes passaram por 4 pessoas. No final a luta acabou com uma vitória apertada para a Academia Criptídeo após 10 lutas. Das 2 lutas anteriores, Tang San já conseguia ver que as academias dos reinos e ducados ainda tinham uma certa diferença de força comparadas às 5 academias elementais. Havia no máximo um único mestre dos espíritos do 40º nível entre as 3 academias que já havia aparecido, enquanto a maioria eram apenas do 30º nível alguma coisa. Como Meng Yiran, cujo poder espiritual estava atualmente apenas perto do 37º nível. Isso sugeria que a luta pelo ranking final da competição deveria ser entre os 5 times da cidade Seldou. Finalmente chegou a vez da Academia Shrek. Vamos.
Daimubai foi o primeiro a esticar sua mão direita, seguido por Tang San, Xiao Wu, Oscar, Ma Hongijun, Zhu Zuqin. 11 pessoas colocaram suas mãos umas sobre as outras, gritando em voz alta. Motivada pelas expressões confiantes de todos, Xiao Wu andou até a área de competição sem pressa. Os primeiros oponentes da Academia Sherek eram do Reino de Balak, a Academia Real de Lá. Assim como a Academia Imperial Seldou do Império Seldou, seu nome também era o mesmo do reino, a Academia Balak. O primeiro a aparecer da Academia Balak foi um grande jovem, parecendo ter 20 e poucos anos de idade, usando um uniforme preto e dourado. Quando ele viu Xiao Wu, ele não pôde evitar a encarar sem expressão. Havia duas coisas que o fizeram encará-la em transe. Primeiro era a aparência de Xiao Wu e a outra era naturalmente o uniforme incomum da Academia Sherek. O uniforme da Academia Sherek há muito tempo já não tinha nenhum espaço para propagandas. Logos e anúncios podiam ser encontrados em praticamente cada canto do uniforme. A Academia Sherek era enormemente famosa na cidade Seldou. Porém a Academia Balak do Reino de Balak naturalmente não saberia nada sobre isso. Vendo o uniforme verde catarro e completamente coberto por logos de Xiao Wu, aquele grande jovem imediatamente riu. Se Xiao Wu não fosse uma bela menina, ele definitivamente teria zombado dela. Irmã mais nova, qual é a sua idade? Sua Academia Sherek não está por acaso sem pessoas e a enviou para compensar os números? Não vai ser bom se o irmão mais velho for um pouco mais sério e te machucar? Eu acho que seria melhor você sair. Ache alguém mais forte para substituí-la. Esse não é um lugar no qual você deveria estar. O grande jovem disse honestamente. Embora o corpo de Xiao Wu já fosse parecido com o de um adulto, ela ainda estava crescendo em algumas áreas importantes. Além disso, sua face infantil claramente não era algo que alguém perto dos seus 20 anos poderia ter. Ninguém iria perceber quando lutando como um time onde várias pessoas estavam misturadas. Mas no atual formato de 1 contra 1, a aparência dos dois lados eram naturalmente notadas. Xiao Wu franziu o senho. A voz daquele alto jovem era alta. Praticamente todos os estudantes ao redor da área de competição ouviram ele. Oscar disse um pouco intrigado para Ma Hongijun ao lado dele. Gordo, por que você está cobrindo os seus olhos? Ma Hongijun disse com sentimento. Porque eu não aguento ver isso. Sendo tão desdenhoso com a Xiao Wu, eu temo que esse irmão da Academia Balak ficou sem sorte. Você se esqueceu daquela técnica de lançamentos contínuos assustadora que a Xiao Wu tem? Eu acho que se chama queda de 8 estágios. Ah, é claro, você não estava lá. É uma pena, você não viu o que aconteceu naquela vez. Eu realmente não vou aguentar ver isso. Enquanto Ma Hongijun e Oscar estavam conversando, o árbitro na área de competição já havia declarado o início da luta. Xiao Wu não estava com pressa de agir e piscou para o grande jovem diante dela. Irmão mais velho, você está certo. Esse realmente não é um lugar onde eu deveria estar. Mesmo que sua boca tivesse dito isso, seu corpo já havia começado a mudar, seu espírito foi silenciosamente liberado. 2 amarelos e 1 roxo, 3 anéis de espíritos ergueram-se para cima. O alto jovem da Academia Balak originalmente deveria ter prestado atenção nos anéis de espírito de Xiao Wu e ficado alerta. Mas assim como Ma Hongijun disse, ele realmente desdenhou muito a Xiao Wu. Ainda mais, ele tinha confiança completa em sua própria força. Em todo o time da Academia Balak, ele não apenas era o capitão, mas também a pessoa mais forte. Seu poder espiritual já ultrapassava o 40º nível. Infelizmente, seu oponente era Xiao Wu. Na fração de segundo que o espírito de Xiao Wu foi liberado, uma habilidade espiritual também foi lançada simultaneamente. A segunda habilidade espiritual, Confusão Demoníaca, ativada. Um anel de luz amarelo acendeu e os olhos de Xiao Wu ganharam uma atraente cor rosa. O alto jovem imediatamente ficou bobo, completamente em transe. E nesse momento, Xiao Wu se moveu. De acordo com as regras da competição, os dois lados começavam a luta numa distância de 20 metros. As longas pernas de Xiao Wu dispararam forçadamente e em praticamente uma fração de segundo a distância entre os dois diminuiu em 10 metros. Esse alto jovem ainda tinha mais poder espiritual do que Xiao Wu e sua mente não ficou atordoada por muito tempo. Subconscientemente percebendo que ele estava numa situação ruim, ele apressadamente liberou seu próprio espírito enquanto ainda não estava totalmente inteirado da situação diante dele. Ao mesmo tempo ele deu um tapa forte em sua própria face, clareando um pouco a sua mente. Suas reações realmente não foram lentas e quando Xiao Wu ainda estava a 5 metros dele, ele já estava completamente sóbrio. Com aqueles 3 anéis de espírito crescendo diante dele, assim como a rápida aproximação de Xiao Wu, como ele poderia não estar alarmado? Erguendo as 2 mãos praticamente subconscientemente, ele lançou sua primeira habilidade espiritual em Xiao Wu. Porém, no instante em que ele lançou sua habilidade espiritual, ele mais uma vez ficou encarando o nada. Porque a oponente que estava originalmente diante dele havia desaparecido. Xiao Wu apareceu atrás do jovem de costas para ele, a trança de escorpião chicoteando enquanto aquele grande jovem ainda estava atônito. Ele apenas sentiu algo apertando seu pescoço. Xiao Wu nem mesmo se virou. Ao mesmo tempo em que a trança chicoteou ao redor do pescoço do oponente, usando o pé esquerdo como suporte no chão, ela ergueu seu pé direito atrás dela, o plantando diretamente na cintura do jovem.
Sua primeira habilidade, arco de cintura, ativada. Puxado para trás pela trança, com a cintura empurrada, a instantânea erupção de força imediatamente sufocou o grande jovem. No momento seguinte ele já havia sido completamente jogado no ar por Xiao Wu. Apenas alguns momentos haviam realmente passado desde o início da luta até agora. Lançando a confusão demoníaca, Xiao Wu avançando, ativando o teleporte, aplicando a habilidade suave, jogando o oponente. O processo inteiro foi tão natural quanto a água fluindo ou o movimento das nuvens, sem a menor pausa. Também foi por causa disso que seu oponente não teve nenhuma oportunidade para reagir. Se inclinando para frente, a trança de Xiao Wu silenciosamente se separou de seu oponente. Agora, ela pulou alto no ar para encontrar seu oponente girando incontrolavelmente. Nesse ponto, essa luta já não tinha mais nenhum suspense. Todas as habilidades espirituais requerem um pouco de tempo para armazenar força. Mas se o mestre dos espíritos perder seu equilíbrio e forem simultaneamente travados por uma explosão de poder espiritual de seus oponentes, se tornaria basicamente impossível usar qualquer habilidade espiritual. Quer fosse a habilidade confusão demoníaca de Xiao Wu ou o poder espiritual que ela usou após sua trança de escorpião se enrolar no pescoço do oponente, ambos tinham esse tipo de efeito. Adeus. Uma das mãos de Xiao Wu agarrou a parte de trás do pescoço do jovem, seu joelho esquerdo se ergueu, repleto de poder espiritual, golpeando pesadamente a cintura de seu oponente. Ao mesmo tempo o arco de cintura foi ativado. Com uma torção de seu corpo e um simples lançamento, o grande jovem atingiu pesadamente o chão. Hong. Quando o grande jovem pesadamente colidiu contra o chão, muitas pessoas já haviam fechado seus olhos. Xiao Wu caiu do céu, seus dois pés diretamente pisando sobre o peito do jovem. Com um enorme impulso, originalmente já confuso pelo lançamento, o corpo do jovem imediatamente sofreu um espasmo, a dor violenta o deixando incapaz de conter um grito de gelar o sangue. Erguendo seu pé e chutando, os dedos de Xiao Wu bateram diretamente na mandíbula do oponente. Virando ao mesmo tempo, executando uma bela pirueta sobre o peito do oponente, seu outro pé golpeou a têmpora do oponente. O jovem afundou completamente na escuridão, totalmente inconsciente. 3 anéis contra 4 anéis, vitória completa. Após o ar congelar por um breve momento, ele imediatamente se tornou abrasador. Vozes de admiração, vozes de alarme, todas ecoaram e sumiram em sucessão. Até aquelas academias de mestres dos espíritos do lado de fora que uma vez enfrentaram a Academia Shrek, os estudantes das 4 academias elementais, também foram todos incapazes de ocultar seu choque. Do início ao fim, a luta levou apenas alguns instantes. Contando com sua própria força, Xiao Wu basicamente não deu nenhuma oportunidade para o oponente resistir. Um ancestral espiritual do 40º alguma coisa nível foi perfeitamente derrotado por ela e só pôde liberar sua primeira habilidade espiritual. Do início ao fim, Xiao Wu esteve no controle da batalha. Agora, seu corpo inconsciente ainda estava espasmando constantemente no chão. Como resultado dos ferimentos de ter seu peito pisado com força, coisas constantemente borbulharam para fora de sua boca, mesmo estando inconsciente, sujeira se misturando ao sangue. Embora seus ferimentos pudessem não ser tão sérios, ainda seria muito difícil para ele participar na luta de amanhã. A face de Xiao Wu revelou um sorriso inofensivo, seu olhar flutuando sobre os outros membros do time da Academia Balak, dizendo suavemente: próximo. Uma simples palavra, mas ela pareceu pôr fogo num barril de pólvora. 7 ou 8 pessoas do lado da Academia Balak imediatamente se levantaram, agressivamente avançando na direção de Xiao Wu. O que vocês estão fazendo? O árbitro apareceu prontamente, mas ele usou apenas palavras para bloquear os oponentes. Querem uma batalha de grupos? Os outros 6 demônios da Shrek colocaram os pés na área de competição praticamente no primeiro instante. Xiao Wu, além disso, deu um passo à frente, apenas olhando silenciosamente para o lado oposto se aproximando. Na verdade, ela realmente não queria ter surrado seu oponente tão miseravelmente. Mas após ela descobrir que a força dele ultrapassava o 40º nível, ela não teve escolha a não ser ir com toda a sua força. Ainda somando ao fato de que após ativar o arco de cintura, sua força não estava completamente sob seu controle, essa era sua única escolha para remover completamente a habilidade de resistir do oponente. Afinal, ela era uma mestra dos espíritos de combate corpo a corpo, ela não podia apenas liberar suas habilidades espirituais. Querendo morrer? Antes que os dois lados pudessem chegar perto, uma clara e fria voz chocou todos os presentes. Sua voz não ressoou muito alto, mas quando ela foi emitida, ela foi claramente ouvida pelas mais de 10.000 pessoas presentes. Ninguém de nenhum dos lados viu claramente quando uma pessoa apareceu no meio. Mas com sua aparição, uma aura tiranicamente imponente sem igual avançou na direção do lado da Academia Balak, como se escondesse o céu e cobrisse a terra. Aquela tirânica aura dominante fez até as pupilas de Ning Fengzi e do Bispo de Platina Salas nos assentos VIP se contraírem. Essa pessoa que de repente apareceu no centro da arena não era uma estranha, mas a ponta massacradora Liu Erlong. Que tipo de temperamento Liu Erlong tinha? Uma vez inflamada, apenas o grande mestre podia suprimi-la. Agora Xiao Wu era sua filha adotiva e vendo os oponentes atacarem em massa. Como ela poderia permanecer calma? Independentemente da ocasião,
Ela finalmente tinha alguém para proteger. Como ela poderia se segurar? Sob o efeito da formidável força opressora de Liu Erlong, todos os estudantes da Academia Balak pararam aos gritos praticamente no mesmo instante, olhando em choque para Liu Erlong. A aura tirânica de Liu Erlong não se originava apenas de seu poder espiritual, mas ao mesmo tempo também de seu espírito e de seu próprio temperamento. Embora ela fosse uma sábia espiritual, aquela aura irrompendo instantaneamente iria chocar até mesmo o mestre dos espíritos de níveis maiores. Isso é uma competição? O que todos vocês estão fazendo? Uma voz fria como gelo ressoou, se dizendo que a voz de Liu Erlong alcançou o coração e a alma das pessoas, então essa voz fez as pessoas tremerem. O bispo de Platina Salas já havia se levantado de seu assento em algum momento desconhecido, seu olhar frio como gelo observando os dois lados da arena. Agora, o treinador do time da Academia Balak também já havia entrado na área da competição. Seu poder espiritual não era menor do que o de Liu Erlong, mas olhando para a aparência ditatorial dela, por alguma razão ele perdeu a confiança. Ele se virou e saudou os distantes assentos VIP. Por favor, acalme sua raiva, Lorde Bispo de Platina. Nós só queríamos carregar nosso colega de time para fora. Nós não tínhamos nenhuma outra intenção. Salas disse indiferentemente. Os dois lados se lembrem das suas posições, por favor. Entrar na área sem permissão dos funcionários da competição levará à expulsão imediata da competição. A cena originalmente vulcânica foi suprimida dessa forma, mas o cheiro de pólvora entre a Academia Shrek e a Academia Balak sem dúvidas ficou mais densa. Xiao Wu continuou no ringue e Tang San saiu após dar algumas palavras de aviso quando passou por ela. A Academia Balak estava claramente furiosa e o que surpreendeu o grupo da Academia Shrek foi que o segundo oponente a subir também era inesperadamente um ancestral espiritual acima do 40º nível. No ringue, ele liberou seu espírito sem esperar pelo árbitro anunciar o início da luta. Seu espírito era bem peculiar. Uma flor, com o centro vermelho e pétalas amarelas. Girassol. Tang San franziu o senho. O segundo oponente de Xiao Wu era um mestre dos espíritos com um espírito planta. O girassol claramente era de uma qualidade com a qual a grama azul prateada não podia se comparar, possuindo uma formidável capacidade de restringir. Girassóis selvagens eram capazes de liberar um aroma extraordinário, fazendo as pessoas perderem a capacidade de lutar, um tipo de veneno mental peculiar. E girassóis eram, além disso, tão duros quanto ferro. Com isso como espírito, ele poderia ser tratado como uma arma por si só. O veneno e o ataque eram igualmente sérios. Claramente, não seria fácil para Xiao Wu lidar com esse oponente. Vendo os anéis branco, amarelo e 2 roxos do oponente, a expressão de Xiao Wu também ficou séria. Suas habilidades já haviam sido reveladas uma vez e o oponente inevitavelmente iria se prevenir contra elas. Ela naturalmente também conhecia o girassol. Lidar com um oponente que possuía ataques do atributo veneno era muito difícil, especialmente quando o poder espiritual do oponente era maior do que o dela. Você irá pagar pelo que acabou de fazer. Embora esse segundo membro do time da Academia Balak não parecesse alto, ele era extremamente robusto, com grandes músculos claramente visíveis sobre seus amplos ombros. A visão de alguém com essa aparência segurando gentilmente uma delicada flor também era um pouco estranha. O árbitro os lembrou. Não se esqueçam das regras da competição. Se qualquer um violá-las, irá perder as qualificações para competir. Xiao Wu assentiu junto com seu oponente, mas a atmosfera entre os dois não exibiu o menor sinal de enfraquecer. Xiao Wu sabia que a diferença entre ela e seu oponente estava principalmente no 4º anel de espírito. O nível real deles não era muito diferente. Julgando pelas flutuações de poder espiritual do oponente, ele devia ter atravessado para o 40º nível não muito tempo atrás. Comecem a luta. Com o anúncio do árbitro, o primeiro anel de espírito do estudante do reino de Balak brilhou instantaneamente e o girassol em suas mãos virou para o vento e cresceu. Num piscar de olhos, ele já havia crescido mais de 1 metro em diâmetro e o longo caule em sua mão também chegou a mais de 3 metros, instantaneamente se tornando uma arma bizarra. Com um balanço de 2 mãos, uma densa névoa amarela foi liberada do girassol, diretamente envolvendo Xiao Wu no seu interior. Nesse momento Xiao Wu não podia avançar, portanto ela pôde apenas recuar, dando grandes saltos para trás. Mas apesar disso, ela ainda sentiu aquele leve perfume. O cheiro era muito forte e, embora fosse apenas um pouco, Xiao Wu imediatamente sentiu sua mente ficar tonta. Em circunstâncias onde os níveis eram iguais, especialmente quando os dois lados não tinham altos níveis de poder espiritual, mestres dos espíritos de veneno tinham uma grande vantagem. Contanto que eles o usassem adequadamente, eles poderiam restringir enormemente seus oponentes. Contra esse estudante da Academia Balak, em termos de atributos de restrição, além de espíritos que especificamente restringiam o veneno, apenas espíritos do tipo gelo e fogo como Wu e Shui Bing Er poderiam ter controle sobre ele. Quando a boca de seu estômago apertou, Xiao Wu soube que o veneno já havia começado a fazer efeito e ela rapidamente impeliu seu poder espiritual para suprimi-lo. Mas seu oponente não foi atrás dela, apenas balançou continuamente o girassol em suas mãos com um sorriso malicioso, produzindo aquela grande névoa amarela. A área que ela cobria começou a aumentar cada vez mais. Agora, 2 anéis de espírito já estavam brilhando simultaneamente. Claramente,
O primeiro desses 2 anéis de espírito era para aumentar o girassol e o outro era essa névoa amarela. O que deveria ser feito? Hesitação apareceu brevemente no coração de Xiao Wu. Ela sabia que para derrotar o oponente, ela teria que invadir a formação venenosa do oponente com a força de 15 toneladas de raios e acabar com ele rapidamente. Mas ele não estaria preparado para isso. Ele ainda não havia usado sua terceira e quarta habilidades espirituais. Numa situação onde ela não podia se aproximar, embora Xiao Wu ainda tivesse poder espiritual o suficiente para usar habilidades, isso claramente não era o suficiente para chegar perto do oponente. Exatamente nesse momento, de repente um calor bizarro fluiu para dentro do corpo de Xiao Wu por meio do seu peito e seu estômago originalmente apertado relaxou imediatamente. Não apenas isso, uma camada de luz vermelha dourada começou a aparecer do interior do corpo de Xiao Wu e num piscar de olhos, ela estava cercada por uma barreira de luz vermelha dourada. Agora a névoa venenosa havia acabado de envolver a posição de Xiao Wu e uma cena bizarra aconteceu. Não importava o quão forte fosse a névoa venenosa. Ela ainda era incapaz de penetrar por aquela luz vermelha dourada. O que deixou o oponente de Xiao Wu ainda mais inconsolavelmente chocado foi que quando o veneno que ele já havia liberado entrou em contato com a luz vermelha dourada ao redor de Xiao Wu, ele imediatamente derreteu como neve e gelo. Num instante a névoa venenosa já havia sido completamente obliterada dentro de 10 metros quadrados ao redor de Xiao Wu. Deixando de lado o oponente, agora até mesmo a própria Xiao Wu não sabia o que havia acabado de acontecer. Mas com sua experiência de combate ela naturalmente não desistiria dessa oportunidade, avançando sobre seu oponente sem a menor hesitação. O que está acontecendo? O que é aquela luz vermelha dourada? Liu Erlong não pôde evitar questionar o grande mestre. O grande mestre também tinha uma expressão confusa. Embora sua pesquisa sobre espíritos fosse incisiva, a situação diante de seus olhos ainda o deixou intrigado. Originalmente ele não tinha muita crença em vencer essa luta, mas aquela luz vermelha dourada havia reavivado sua esperança. Eu sei. Tang San de repente disse em voz baixa, sua face revelando um traço de um sorriso. Todos os olhares do grupo da Academia Shrek instantaneamente se focaram em Tang San que sorriu e disse. Vocês ainda se lembram do saudoso coração partido vermelho de Xiao Wu? Como um tesouro imortal entre os tesouros imortais, o saudoso coração partido vermelho é sem dúvidas um rei entre as flores, até o tesouro imortal bela seda aromática está longe de poder se comparar a ele. O girassol também é uma flor. Embora o saudoso coração partido vermelho não seja particularmente bom em resistir a veneno e a Xiao Wu não tenha o comido, a posição do saudoso coração partido vermelho entre as flores é realmente muito alta. Após se fundir ao sangue de Xiao Wu, ele já formou uma certa conexão com ela. Quando o girassol lançou um ataque contra Xiao Wu, o saudoso coração partido naturalmente pensou que estava sendo provocado. E o rei das flores sofreria uma provocação de outra flor. Como ele poderia aguentar isso silenciosamente? Essa luz de cor vermelho dourado deve ser o esplendor do monarca dominando todas as fragrâncias do saudoso coração partido vermelho. Oscar não pôde evitar dizer. Então como nós não estaríamos violando as regras da competição? Tang San sorriu indiferentemente, dizendo. Até o professor não percebeu? Você acha que os juízes poderão descobrir o que está acontecendo? Essa luz foi emitida do corpo da Xiao Wu afinal. Não é que ela esteja usando alguma coisa. Continue assistindo. Realmente, assim como Tang San disse, a luz vermelha dourada emitida pelo corpo de Xiao Wu veio do saudoso coração partido vermelho. Sentindo a aura provocativa do girassol, o saudoso coração vermelho partido automaticamente protegeu a si mesmo. É claro que só era possível essa reação aparecer quando ela enfrentava flores. Se fosse algum outro veneno, ele iria ser naturalmente ineficaz. Isso também era considerado o azar do oponente de Xiao Wu. Vendo a névoa venenosa se tornar ineficaz e, além disso, seu poder espiritual ter sido substancialmente consumido à medida que ela derretia sob o efeito daquela luz vermelha dourada, aquele membro do time da Academia Balak, muito alarmado, não teve escolha a não ser usar sua terceira habilidade espiritual. Dando meia volta, aquele girassol foi balançado. Num instante incontáveis partículas de luz amarela foram borrifadas da enorme flor, envolvendo uma grande área com uma poderosa aura. Desviar era claramente impossível. Originalmente, Xiao Wu poderia ter usado seu teleporte para desviar. Mas por alguma razão parecia haver uma voz em seu coração lhe dizendo que não era preciso. E Xiao Wu a seguiu subconscientemente. Assim que ela voltou a si e pensou em usar sua habilidade espiritual novamente, já era muito tarde. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.